Mojubá. Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando para dizer um oi, live extraordinária, porque tô com saudade de vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui. E aí vamos conversar assuntos aleatórios. Boa noite, Márcio, Mojubá, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Vânia, Mojubá, bênção, o Molo te abençoe. Eu quero saber como é que vocês estão. Oi, meu amor, aí do Rio, Baxé e Baxé. Tudo bem com vocês? O que vocês querem conversar hoje? Vamos conversar sobre o quê? Mojubá, Felipe, tudo bem? A bênção, que o Molo te abençoe. Gente, vamos conversar. Fakemi, Mojubá, tudo bem? Que o Molo abençoe você. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos falar sobre os caminhos de Exu. Uai, live hoje, né, gente? Eu acabei de fazer 2 jogos agora. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês, saber como é que vocês estão. Live surpresa, a gente também vive de emoções, a gente vive de surpresas. Márcio quer falar de Exu, né? Vamos falar de Exu, vamos saudar, já tem algumas pessoas aqui. E pra começar, então, pra gente falar de Exu, eu vou começar assim. Ibakodá, Ibaxedá. Icorita metade alaiê, Icorita metade alaiê, Aon Ibá, Babá. Aon Ibá Yami Oxorongá, Ibá. Aon Exu, Ibá. Axé. A gente pede a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, a bênção dos meus filhos que estão aqui. E para falar de Exu, Márcio, eu quero falar dos encontros que Exu proporciona na nossa vida, dos encontros que estão disponíveis na Icoritametá, na encruzilhada da vida. Mojubá, Babacaio, como você está? Que o Batalá possa nos abençoar no dia de hoje. Eu estava com saudade de falar com vocês, né? E tô esperando perguntas, viu, gente? Eu tô falando de Exu como um assunto aleatório aqui, porque me pediram pra falar de Exu. E como vocês sabem, eu sou super suspeita pra falar de Exu. Um orixá que eu amo, um orixá o qual se faz presente na minha vida 24 horas. E Exu, ele é tão temido porque ele fala a verdade, né? A verdade é inimiga dos seres. Por que isso, né? Porque Exu, ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Exu fala aquilo que a gente não está preparado para escutar. E será que todo mundo está preparado para escutar a sua verdade? Ou a verdade de Exu? Né? A gente precisa falar de Exu como trocas justas, como trocas honestas, né? Quando vocês tiverem dúvidas sobre os caminhos que vocês vão seguir, falem com o Exu, conversem com o Exu. Exu sempre traz a resposta. Orixá sempre traz a resposta. Pode não ser a resposta que a gente espera, mas é a resposta que a gente acredita. A resposta da verdade do nosso Ori. Tá bom? Gente, mande perguntas.
Eu tô aqui, faz tempo que eu não faço live, então não sei se continua o mesmo esquema, se vocês querem falar sobre algum assunto específico, né? Enquanto isso, enquanto eu vou esperando vocês entrarem, eu vou cantar. Eu acho que eu vou perguntar pra vocês diferente. Ao invés de eu cantar, eu vou perguntar pra vocês como anda o ori de vocês. Vocês saudaram o ori de vocês hoje? Conversaram com o ori de vocês? Pediram que o ori de vocês os apoiem? Que o ori de vocês corra os 4 cantos do universo, trazendo a prosperidade, a fecundidade, a multiplicação, que o ori de vocês possa sempre perdoar os erros que a gente comete, que o ori da gente possa sempre, né, estar conosco, nos favorecendo, apoiando, sendo o organizador do nosso dia, junto com o Exu. Saúdem Exu todos os dias de manhã, quando vocês encontrarem, né? Quando vocês forem saudar o ori de vocês. Peçam para que Exu favoreça as trocas justas, né? E eu vou insistir nesse assunto das trocas justas, porque quando a gente também está falando de Exu, a gente precisa falar sobre as trocas. Márcio, você pergunta aqui se às 6 da manhã você acorda e depois você saúda o seu ori e depois você volta a dormir. Olha, isso é errado, tá bom? O correto é nós acordarmos, abrirmos os nossos olhos, saudarmos o nosso ori, o nosso eledá, pedir para que aquele dia a gente desperta o nosso ori, para que aquele dia ele seja pleno, que aquele dia ele seja favorável, né? A gente acorda o nosso ori pedindo a organização, pedindo a bênção de Olodjó para que se desperte. E a gente faz isso sempre o quê? Nas primeiras horas da manhã, né? De preferência, sem falar com ninguém. Agora, quando a gente volta para nossa cama e a gente dorme de novo depois de ter despertado o nosso ori, a gente coloca o nosso ori em estado de repouso novamente. Então, não tem hora para falar com o ori. Gente, a gente fala sobre o amanhecer, é importante, mas a gente precisa lembrar que ori está com a gente 24 horas, todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso DNA espiritual, ele é a nossa cabeça, ele é o nosso guia, ele é aquilo que foi designado para você viver aqui no Ayê, né? Então, sempre saúdem o ori de vocês, saúdem o Olodjó, mas não voltem para a cama, tá bom? Tem muita gente que me pergunta se saudar o ori de noite, se é necessário. Se precisa dar boa noite pro ori. Se o ori tá com vocês 24 horas. A todo momento que vocês quiserem, vocês podem contar as suas aflições, contar os seus medos, contar os seus desejos, contar as suas vontades. Pergunte pro seu ori as respostas que você precisa tomar, né? Pessoas que fazem bori, pessoas que fazem os seus banhos, pessoas que frequentam casa de axé, pessoas que são verdadeiras devotas de orixá. Perguntem para o seu ori o que é certo, né? Muitas das vezes a gente só precisa tomar cuidado com o que a mente da gente prega e o que o ambiente externo também nos prega. Porque às vezes a gente precisa entender que o inimigo mora bem do lado da gente, né? A gente precisa ter a consciência disso, tomar cuidado, né? Muita gente aqui. Eu queria saudar meu irmão Júlio, Baba Júlio de Xangô, Cabeci Xangô. Saudade de você, meu irmão. A gente até precisa combinar de falar sobre Xangô junto, né? Tem uma pergunta aqui. Eu gostaria muito de conhecer mais sobre a religião e entender mesmo. Cresci na Umbanda, mas há um ano eu tenho assistido a vídeos e me identificado muito com a cultura tradicional iorubá. Olha, Lua Gueira, o que eu aconselho, né? Aconselho, primeiro, não é sobre a religião, é sobre a busca de uma religiosidade.
Será que o culto, ele te identifica por quê? O que você vê no culto que é aquilo que te fascina, né? A Umbanda, ela também é fascinante, mas precisa saber o que você busca. Aquilo que você busca está compatível, seja com o culto de orixá, seja com Umbanda, seja com candomblé, né? Hoje nós estamos vivendo uma era do que pode tudo. Eu posso fazer na minha casa, eu posso cuidar do meu orixá na minha casa, eu eu faço altos cuidados comigo mesma, eu me auto-imolo, eu mesma jogo, eu faço um auto-sacerdócio. Isso não pode ser assim. Eu tenho atendido muitos sacerdotes, justamente falando sobre a importância de que cuidam de pessoas, mas têm a dificuldade de achar pessoas que cuidam deles, né? Todo mundo precisa de um mestre, todo mundo precisa de ensinamento, todo mundo precisa achar uma pessoa a qual possa confiar o seu ori. E um sacerdote tem muito medo disso, né? Porque como vai abrir o seu ori, o seu íntimo, para outra pessoa? Porque quem sabe jogar vai saber decifrar o que é aquela pessoa, como é a intimidade daquela pessoa, o que o ori daquela pessoa tá falando, e se essa pessoa tá falando a verdade, e se ela não está falando a verdade, né? Por isso que eu prezo muito pelo culto ao ori e não entrego o meu ori assim facilmente. Eu tenho a grande benesse, né, de ter tido sempre sacerdotes que me apoiaram. Porque acreditem, gente, o sacerdócio ele é solitário. O sacerdócio é solitário. E a gente precisa saber com quem a gente se confidencia também. Às vezes a gente dorme com o inimigo, a gente não sabe, né? Mas isso fica para uma outra história. A bênção, que o Molo te abençoe, Samuel. Bastante gente aqui da Quimbanda, né? Pai Anderson tá aqui. Um beijo, Xangotolá. E aí, Edum, cheio de sacerdotes por aqui, meus irmãos queridos, no Dudua. Mas, gente, eu não tô vendo as perguntas, tá bom? Obrigada pelo carinho, Carlos. Eu sei que a gente se fala sempre aqui, né? Pedro, a Cani também tá na live, a Boroboye, a Boató, Babajumar, grande beijo. E o que significa ter cargo no candomblé? Olha, eu não passei pelos rituais de candomblé, tá? E entendo que se faz necessário e dentro da vertente do candomblé, os cargos são criados, existem hierarquias, do mais velho pro mais novo, do iaô, né, pro sacerdote, enfim, eu acho que cargos são importantes, mas desde que casas de axé não cultuem egos e cultuem o orixá, né? Eu, dentro do Ile Axé Facoladê, não adoto a postura de cargos. Eu acredito que o devoto de orixá, o filho de orixá, ele precisa saber fazer um banho, ele precisa saber montar uma mesa de umbori, ele precisa saber como manipula um sabão, como eu faço a imolação. Tudo depende. É que dentro do culto de orixá, a gente tem o quê? Merecimento. É o que o seu ori vai buscar, né? Não é o ego ou o sacerdote ludibriar o filho só porque ele é alguma coisa. Não. Dentro da casa de axé, todos precisam ser tratados como pessoas, como filhos, como pessoas que buscam um lugar de apoio, um lugar para repousar o seu ori, um lugar que te dê segurança, um lugar que te faz ser e ter o sentimento de pertencimento. Hoje eu vi algumas lives e Babaca lá estava falando sobre Ebé, e falar de Ebé é justamente sobre isso, sobre o quanto uma casa de axé pode nos tornar e nos fazer se sentir pertencentes a alguma coisa, a algum lugar,
Sabe aquela sensação de que às vezes você... A minha própria mãe fala, né? Aquela sensação de banzo, me falta algo e eu não sei aonde encontrar. Às vezes, família espiritual é melhor do que família consanguínea, do que família biológica. E falar de EBE é isso, é falar das relações interpessoais, é falar da gente resistir à vida, é falar do quanto a gente precisa, né, viver em sociedade. Isso é muito, muito, muito importante. A gente tolerar as diferenças, a gente não apontar os dedos, os defeitos, mas é o quanto a gente precisa se melhorar, o quanto a gente precisa saber tolerar as diferenças, né? O que mais que temos aqui? Fala sobre... tinha que ser você, né? Fale sobre essa troca de axé entre neófitos e sacerdote. Eu vou falar sobre mim, né? Sobre a Yafa Coladê e seus filhos. Como eu vejo essa troca. Eu acho que um sacerdote não é aquele que amedronta, não é aquele que impõe, não é aquele que vai ludibriar o seu filho para fazer com que ele seja algo que ele não é. Mas um sacerdote, ele precisa ser inspirador para o seu filho. Ele precisa inspirar. Ele é um líder. Líderes inspiram. Chefes mandam. Chefes comandam. Dentro da troca entre os filhos e o neófito, eu prezo pela lealdade. Eu sou muito leal, mas eu não posso ser cúmplice. Como já diz o Baba King. Meu Ori, ele é leal, meu Ori, ele é fiel, meu Ori, ele vai com você até o final. Se você disser pra mim, é você que eu escolhi, é você que eu quero, é com você que eu vou até o final. Saiba que eu sou uma pessoa que eu vou segurar na sua mão, como cada atori que vai dentro de um Ibá de Ebé, né? E o que eu aprendi com o Baba King é que nós iniciamos nos orixás e nos tornamos sacerdotes para que nós sejamos incorruptíveis. Esse é o maior ponto. Sacerdote não se corrompe, ou não deveria se corromper, por dinheiro. Sacerdote tem que prezar pelo seu caráter, pela sua palavra, pela sua correteza, né? E por isso que a gente vê hoje as coisas como estão. Tudo pelo dinheiro. Ou vocês iniciam ou vocês vão morrer. Eu não vejo dessa forma. Tenho ouvido muito isso na mesa de jogo e fico muito triste. Fico muito triste que as pessoas tenham chegado a esse ponto, né? Sacerdócio não é isso, né? Então, as relações de troca, elas precisam ser muito justas, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre irmãos principalmente, né? Todo mundo vai procurar uma casa de axé porque tá precisando de ajuda. O que aquela casa de axé precisa fazer com as pessoas? Acolher, se sentir pertencente, tratar bem. Às vezes a pessoa vai na casa de axé e ela não tem um prato de comida na casa dela. E o único alimento que ela tem é o alimento dos orixás. E ela sai dali alimentada, plena na alma, plena no coração, plena no estômago. E aquilo serve, né? Para que ela consiga caminhar, consiga transmutar, consiga transformar. Tá bom? Deixa eu ver o que mais está aqui. Estou há 3 meses no candomblé e que tem como princípio o culto tradicional iorubá. Qual aconselhamento você tem para mim? Fui chamada para iniciar em Ifá. Lívia, essa questão de fui chamada para iniciar em Ifá. Eu acho que é o velho ditado, né? Ifá e o orixá estão para todos.
Será que todos estão para o orixá ou todos querem viver daquilo que o orixá pode proporcionar a eles? Essa é uma pergunta, né? Porque a gente precisa entender que o orixá não é uma moeda de troca. Será que a pergunta que eu faço para você é: você tá preparada para casar com o orixá? Você tá preparada para pegar os seus assentamentos e levar para sua casa? Você tá preparada? Você tem um suporte para que te ensinem como você faz um oriki, como você canta, como você reza, como você prepara um adimu de orixá? Como que você abre um obi-orobô? Quais são as ervas que vão naquele orixá? Você tá preparada para isso? Por isso que está para todos o orixá, mas nem todos estão para o orixá. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, tá? E eu acho também que a gente precisa parar de misturar cultos, né? Puxando um pouco a orelha, ontem eu recebi algumas imagens de assentamentos e de lojas vendendo ecodidé dentro de um assentamento já pronto para AD. Então, vamos polemizar, né? Vocês querem polêmica, vocês gostam de polêmica. Então, a gente pode falar sobre esse tipo de coisa. Então, nessas imagens que eu recebi, gente, tinham ecodidés que, muitas das vezes, quem me conhece sabe, eu como iniciada em AD Orixá, eu sempre falei sobre os ecodidés, os meus ecodidés estarem colocados dentro do meu assentamento de AD, né? Os meus ecodidés de Bori. E aí eu me deparei com várias lojas colocando e vendendo ecodidés dentro de um balaio cheio de conchas, e casas de candomblé com estátuas de Adê e com ecodidé, e todo mundo acha que Adê é a caixa registradora de dinheiro. A gente precisa parar. Candomblé é candomblé. Culto tradicional é culto tradicional. Umbanda é umbanda. Quimbanda é quimbanda. O que não dá é para fazer uma salada. A gente precisa perceber. A gente tem que parar de comprar as coisas erradas. Porque vocês são culpados. Vocês querem as coisas deliveries. Vocês querem atalhos. Orixá não tem atalho, gente. Orixá é esforço, é merecimento, é reconhecimento. Vocês acham mesmo que como que vocês querem que a Adê reconheça o esforço de vocês, que a Adê reconheça o ori de vocês, que a sorte reconheça, que a Adê faça morada na vida de vocês, onde todo mundo faz o quê? Imitação. Não dá para ficar imitando. O que serve para o meu ori não serve para o seu. E desde que eu saiba, até para se montar um assentamento de Adê, precisa ter prescrição oracular. Não é simplesmente chegar ali e juntar um monte de concha e querer que Adê seja a dona da morada e da riqueza na casa de vocês. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Tá cheio de besteira por aí, né? Vocês querem ver um exemplo? Lembra quando eu fiz um banho que era manjeri, acho que era folha da costa, gin, mel e mais algum outro elemento, acho que tinha alguma outra folha, acho que era lavanda. Depois disso, não sei quantos Instagrams fizeram receitas de banho. Gente, é tão difícil passar uma receita. É tão difícil que serve pro seu ori, não serve pro meu. Não serve pro do amigo. A gente tem que parar de ser. Vocês acham que é fácil ser sacerdote? Vocês acham que a gente não estuda para fazer um preparo de ervas, para manipular uma erva? Vocês acham que a gente não consegue
Como é que eu vou passar uma receita para você se eu não sei se o seu ori vai aceitar? Outra coisa que eu quero falar sobre isso. A questão da banha de ori e do efum. A prática aí no Instagram tá sendo vendida do quê? Vamos pegar o efum. Tem aqui, ó. Vamos pegar um efum. Não é pemba, isso é um efum. Vem do calcário, reino, né? Calcário. E aí, eu vou lá na loja, eu simplesmente vou passar o efum na minha testa porque me disseram que é bom, porque me disseram que faz isso, porque me disseram que isso pode. Vocês sabem primeiro para que serve o efum? Qual é a função do efum para atacar na testa de vocês ou para passar no ori de vocês? Né? Tem isso. E eu vou lá na loja, eu compro banha de ori. Aí eu pego a banha de ori e passo no meu ori. Você sabe se você tem EUO? Se o seu ori vai se dar bem com aquilo? Você sabe para qual é a função da banha de ori? Gente, a gente precisa parar. Vocês precisam parar de copiar as coisas sem fundamento. Se esforcem. Reconheçam, peçam para que a G reconheça o seu trabalho. E que você tenha o para pagar uma consulta. Porque tá cheio de consulta ruim também, viu, gente? Acho que faz tempo que eu não faço live e aí eu tô colocando esses assuntos polêmicos pra fora, né? Então, aonde a gente precisa aprender? Aprendam com fontes seguras, pessoas confiáveis, Instagram bonitinho, tá cheio por aí, gente. Só que não dá pra ficar atendendo e consertando a besteira que os outros fazem. Né? A gente precisa aplicar o conhecimento da maneira correta. A gente vem de uma filosofia que é de uma linguagem oral, é oralidade, do mais velho se passa ao mais novo, ao respeito, ao caráter. Se a gente não tiver caráter e ficar roubando até as imagens de AD do Instagram do outro, a gente vai clamar pro orixá a vida, a gente vai clamar pro orixá que o orixá me ajude. O orixá tá vendo tudo isso. O orixá tá vendo a falta de caráter, a falta de iuá. É para isso que serve casa de axé. Para vocês entenderem, para vocês aprenderem, para vocês estarem junto de um sacerdote, para vocês estarem junto de uma família espiritual, para vocês terem apoio, para vocês terem aonde buscar, onde vocês tirarem uma dúvida. As dúvidas que a gente tem não estão no livro. Elas não têm um manual. Tá cheio de apostila por aí. Mas e aí? Tá lá escrito, faça assim, pegue uma angola, faça isso, agora risque o efum, coloque a banha de ori, aí eu copio a cantiga, e aí vai falar, agora eu africanizei o meu culto. Quem te outorgou a africanizar o seu culto? Quem te outorgou a fazer boris e ebós e oferendas por aí se você não tem iniciação, se você não tem outorga para isso? Eu posso? Não esqueçam, quando eu vou mexer na cumbuca do outro, vocês não sabem o que o outro tem. O ori do outro pode se levantar contra o seu. E, inclusive, todo o carrego do outro, ele também pode se levantar contra o seu. Então, não saiam fazendo as coisas achando que é a filosofia do tudo pode. Porque não é tudo que pode. Se eu passei um banho para vocês, é porque é um banho que não tem contraindicação. Mas o gin vai na cabeça. Se você achar que você não precisa, ou que não pode, ou que não queira, ou que tem medo, ou que qualquer coisa, ou que o seu Oxóssi vai usar um banho que tenha mel, ou que o gin é só coisa da Umbanda, da Quimbanda, que no ori nunca... Não faça. Ou então, você que tem sacerdote e que vive perguntando, meu sacerdote fez isso, tá certo ou tá errado? Gente, eu não tô aqui pra apontar o dedo na cara de ninguém. Mas a gente precisa também parar de hipocrisia. A gente precisa parar de hipocrisia.
né? Porque não dá pra gente achar que o que serve para se no candomblé não se usa mel para os iniciados em Oxóssi, respeite o culto tradicional ao orixá e respeite quem está dizendo, porque o sacerdote ele é uma autoridade, ele foi o escolhido para ser o interlocutor dos orixás. Agora, sacerdote, gente, precisa estudar, sacerdote precisa investir no seu sacerdócio, sacerdote vai fazer curso, sacerdote vai se sentar com o seu mais velho, sacerdote vai aprender dentro de casa, dentro de Lecha Facoladê. Se precisa limpar um bicho, eu tô junto. Se precisa baixar para passar um pano de chão e limpar o chão de Egé, eu tô junto. Meus filhos que estão aqui me conhecem sabem. Porque não tem melhor nem pior. Se eu aprendi, se eu passei por isso, todo mundo, se eu cheguei aonde eu estou hoje, a gente precisa saber que todo mundo tem a chance. Mas a gente precisa se contentar com aquilo que é nosso. Nós não vamos sentar em todas as cadeiras. Nós não vamos estar em todos os lugares. Nós não vamos ocupar todos os cargos. A gente precisa aceitar o que o nosso Ori pactuou para nós. Eu não posso querer o que é do outro. Eu preciso olhar para mim, já saber aquilo que é importante para mim. É tão difícil saber aquilo que a gente quer, porque a nossa mente, ela nos prega peça o tempo todo. Quem dirá eu ainda olhar e dar palpite na vida do outro, né? É difícil, a gente não pode, né? Não pode ser assim. A gente tem que parar de achar e palpitar na vida do outro. O Carlos disse aqui, eu tomei esse banho e me senti muito bem. Posso tomar com frequência? Carlos, eu acho que o importante, banhos, eles ajudam. Mas banhos aliados a outras ritualísticas espirituais, elas são importantes para agregar e transmutar a energia, porque quando a gente faz um banho, a gente está querendo o quê? Despertar o axé daquela folha, fazer uma alquimia entre os elementos que vão naquele banho, né? E eles têm um efeito um pouco mais momentâneo, vamos dizer assim, né? Você pode tomar com frequência, mas a gente precisa lembrar que nós não podemos prostituir o axé. Porque qualquer problema, eu vou lá e vou tomar um banho, você tem que parar e se perguntar, o que eu faço para sair desse problema? O que eu preciso qual é a decisão que eu preciso buscar no meu Ori para eu sair desse problema? Às vezes um banho vai te ajudar e muito. Você pode tomar, se você tiver sacerdote, pergunta para o seu sacerdote. Você quer tomar com frequência? Faz uma consulta oracular, veja se é importante. Às vezes, esse banho vai servir para esse ciclo energético, mas ele não vai servir para o outro. E aí, às vezes, uma consulta, às vezes mudando um único ingrediente desse banho, vai te ajudar. Então, isso precisa ser avaliado, né? Isso não serve para estar com você. A gente precisa avaliar em consulta, tá bom? Carlos fala, a religião é um estudo eterno. Eu costumo dizer que a gente vai morrer e a gente não vai saber de tudo, né? E que mesmo que eu não tenho medo de morrer amanhã, viu, gente? Às vezes as pessoas me perguntam isso. E as pessoas têm muito medo de morrer, né? Eu não tenho medo de morrer amanhã. Porque eu tenho certeza daquilo que eu sou e da pessoa que eu sou. E que se eu morrer amanhã, a minha vida, ela está cumprida. Mas eu tô muito jovem pra morrer, né? Eu ainda tenho muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra estudar, muitos filhos pra cuidar, muitos oris pra gente reorganizar, pra gente recombinar. Mas medo da morte... Não, a gente vai estudar eternamente e a vida aqui, o passado, é referência. A gente precisa estar nessa vida para resistir, para aprender, né? Como diz nosso sacerdote Baba King, ele fala que nasceu, já tem uma sentença de apelação. Ou seja, não tem como mudar. Nós nascemos.
Precisamos resistir às intempéries da vida. Precisamos estar aqui, resistentes, firmes, fortes, cultuando Ogum, que nos dá vida todos os dias, né? Que vai mudar, que vai aplacar a nossa vontade de ir embora, porque o Ori, né? Ele dá indícios de que ele vai se perdendo ao longo do caminho todo o tempo. E o Ori também pode sabotar, viu, gente? Porque às vezes a gente confunde o que é a intuição do nosso Ori, o que é a precisão do nosso Ori, versus o que a gente acha, do que a nossa mente acha. E às vezes a gente tá ceifando um sonho que a gente tem de acertar na vida, e vem o outro e fala, ai, não faz isso, não vai ali, não corre pra lá, não faz não sei o quê. E aí o outro, ele matou seu sonho. Então não deixe ninguém matar o seu sonho. Quando você tiver vontade de fazer alguma coisa, pergunta só pro seu Ori. É correto? É idôneo? Eu posso fazer isso? Isso é bom caráter? Isso não é bom caráter? Pergunte sempre pro seu Ori. Ele sempre vai dar a resposta correta. Mas a gente precisa estar com o Ori sempre muito bem alinhado, né? Meu Oma Batalá fala, axé é bom, só não pode ser prostituído, usar de acordo com a necessidade. Exato. Banhos de acordo com a sua necessidade, efum e banha de Ori, ou coco seco, de acordo com a necessidade, né? Tudo isso precisa ser avaliado, tá bom? Vamos ver o que mais. Não tenha medo nem receio de perguntar, assim você fará o certo. Eu costumo dizer em casa que não tem dúvida estúpida. A gente tem que partir do princípio que a gente nunca tá 100% seguro de nada. É melhor perguntar, eu estou fazendo correto, é dessa maneira, não é dessa maneira. Eu faço questão de, aliás, eu gosto que pergunte, porque se não pergunta, ou não entendeu nada, ou então é porque não tem dúvida nenhuma. Ou porque não entendeu, assim, absolutamente, na maioria das vezes, nada. E aí tem medo de perguntar. E aí aquele que não arrisca, não petisca, né? Então a gente precisa, sim. A gente tem boca, a gente tem ofó. É pra falar, é pra se expressar. Lembrem que Exu, agente interlocutor, universal, responsável pela nossa comunicação, responsável para saber com o que sai da minha boca e chega no seu ouvido, né? E a primeira palavra que a gente escuta é aquela que sai da nossa boca. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o que vocês vão dizer, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com o que vocês escrevem no WhatsApp, porque isso também é sentença de Ori. Então, a gente fala sempre, né? Todo dia a gente tá falando de dinâmica de Ori, então a gente precisa prestar atenção nisso, tá bom? Meu algum favorito tá na live. Babá Ossi, algum Yemoye, algum Alacaie, algum Assiwaju, algum Ye. Falou de algum, alguém me chamou, claro, meu Ori sempre chama o seu, Ossi. Um beijo. Gente, mais perguntas? Senão eu vou embora, que era só uma live curtinha, só pra matar a saudade de vocês. Já que não tem perguntas, eu vou me despedindo, mas eu acho que eu vou querer cantar uma música pra vocês, né? Pra dar um spoiler de sábado, tá bom? Que vai rolar alguns rios, algumas coisas nós vamos fazer sábado. Eu vou cantar uma música pra vocês, tá bom? Então eu vou me despedir, vou dizer que o meu Ori saúde o Ori de vocês, que o meu Ori possa sempre proporcionar para vocês ensinamento, que o meu Ori possa sempre gerar gentileza, que o meu Ori possa sempre trazer o acalento para vocês, que o meu Ori possa sempre ajudar vocês a que vocês se encontrem nesse mundo, que o mundo seja bom de encontros, nos encontros da encruzilhada, né? Então, eu vou deixar vocês pensarem. Vocês querem que eu cante uma música de Ori? Ou vocês querem que eu cante uma música de Oxum?
Aí eu vou deixar vocês aí, me mandem corações. Aí coloquem aí, vocês preferem que eu cante algo de Ori ou que vocês preferem que eu cante algo de Oxum. Omó Batalá, você tá na minha vida, você sabe disso, né? Eu também agradeço por você estar na minha vida. Álvaro, meu querido, um beijo. Vou deixar lá a live salva, tá bom? Foi só uma live, assim, corrida, mas eu vou explicar bastante coisa. Já foi, mas era pra senhora explicar que na nossa religião não há Semana Santa. Gente, não somos cristãos, eu não sou cristã, já fui. Não comemoro a Páscoa, mas eu acho que 2 pontos só antes da gente terminar, que isso é importante. Eu acho que todas as celebrações, mesmo fora do calendário tradicional iorubá, são celebrações para confraternizarmos. Confraternizarmos com a nossa sociedade, com os nossos amigos espirituais. Não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Semana Santa, se é Páscoa, se é Carnaval. O importante é que Ebé nos conecte. O importante é que nessa teia da vida, Ebé nos favoreça. Porque Ebé, o nosso Ebé, precisa ser feliz. O nosso Ebé precisa ter dinheiro. O nosso Ebé precisa ter prosperidade. O nosso Ebé precisa ter saúde. Então, façam isso, né? Façam isso. Celebrem com seus familiares. Não é porque vocês não são cristãos, que nós estamos dentro da cultura tradicional iorubá, que a gente não precisa cultuar Ebé. Quando a gente nega isso, a gente também está negando a nossa existência. Tá bom? E aí eu vou cantar de Oxum rapidinho e depois eu finalizo com Ori, já que vocês, né, querem tanto. Tá bom? Então vamos cantar assim. Eu não sei se... O meu Ilha Facolade, eu sei que sabe. Quem não souber, depois eu posso fazer eu tenho um rio com essa música, tá bom? Oxum Bami, Iabami, Ola de Cojubami, Olomoyoyo, Oxum Careo, Ebeyeye, Ebeyeye, Oxum, Ola de Cojubami, Olomoyoyo. Epa, Oxum. Careo, Oxum, Yami. E aí a gente finaliza com uma cantiga de Ori, né? Que diz que o nosso Ori é bom, que o nosso Ori nos saúda, que o nosso Ori nos apoie, que o nosso Ori nos favoreça e que o nosso Ori possa sempre correr todos os cantos desse universo. Ori-mi, Eledami, Bamisheo, Oriapereo, Apecinho, Oyemio, Oriô, Oriapere. O meu Ori vai sempre saudar o Ori de vocês. Um beijo no coração, gente. Baxé, uma ótima noite. Beijo, beijoca. Ireô.